Olá, pessoal. Hoje, na nossa aula, na nossa 12ª aula, nós iremos retomar um pouco sobre a discussão, rapidamente, da discussão de pesquisa, do que é pesquisa, e iremos também discutir nessa aula, nessa 12ª aula, as questões éticas da pesquisa, e iremos entrar em algumas questões sobre estratégias de leitura. Para você desenvolver uma pesquisa, você precisa de algumas estratégias que o material base de vocês utiliza como técnicas de pesquisa. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é discutir, né, é discutir algumas das questões éticas em pesquisas acadêmicas e desenvolver habilidades em fichamento, resumo e resenha, assegurando a integridade na apresentação e produção dos dados. Então, nós iremos ver um pouquinho sobre éticas nas pesquisas e iremos ver também, as estratégias de fichamento, resumo e resenha. Mas iremos focar hoje especificamente em fichamento, nos tipos de fichamento. Então, para isso, eu retomo, Eu retomo a discussão do que é pesquisa. E para essa retomada do que é pesquisa, eu utilizo Antônio Carlos Gil, que vai nos definir a pesquisa como um procedimento racional e sistemático. Como procedimento racional e sistemático, tem um objetivo. E o objetivo é proporcionar respostas ou possíveis respostas para as questões que foram propostas. Porque a gente precisa lembrar que toda pesquisa ela nasce de uma pergunta. Não existe pergunta sem pesquisa. Então, a pesquisa busca desenvolver, por meio de um processo este que é constituído de várias fases, desde a formulação da questão de pesquisa até a apresentação, produção e análise de dados. Então, é isso que é pesquisa. E, ao falarmos em pesquisa, evidentemente que falamos em metodologia. E, para pensar em metodologia, nós recorremos a Fonseca, que vai nos dizer que a palavra metodologia, etimologicamente, quer dizer métodos, que significa organização, e logos, estudo sistemático, pesquisa e investigação, ou seja, metodologia é o estudo da organização dos caminhos. Quais são os caminhos que eu irei percorrer para realizar determinada pesquisa? Lembrando que o método é o caminho, o dispositivo, a técnica, é como eu utilizo para traçar esse caminho. Certo? E aí, quando a gente pensa em metodologia, a gente recorre a seu sentido epistemológico, como eu disse anteriormente. Minari, nesse livro, que já é nosso conhecido de pesquisa social, ela vai definir metodologia de forma bastante abrangente e concomitante. Ela vai definir metodologia como método. Então, ela vai nos dizer, eu dividi o pensamento da autora na letra A, B e C, para nós pensarmos a partir do que ela está nos dizendo. Para a autora, a metodologia é a discussão epistemológica sobre o caminho do pensamento, que o tema ou objeto de investigação requer. Se método é caminho, ela vai dizer que é o caminho do pensamento. Como é que, epistemologicamente, eu penso em pesquisar narrativa de mulheres negras? Ela vai nos dizer que a metodologia ela é como a apresentação adequada e justificada dos métodos, técnicas e dos instrumentos que devem ser utilizados para a busca de relativas respostas, indagações à investigação. E isso vai depender, segundo a autora, da criatividade do pesquisador e da pesquisadora, ou seja, a sua marca pessoal e específica. Porque vai ser preciso articular teoria
com método, assim como a produção do conhecimento, né? Com as técnicas que eu utilizei para buscar as possíveis respostas e para traçar esse caminho. Então, volto a dizer, não existe a priori um método. Não existe uma cartilha de que método seguir. Porque também, como caminho, a gente faz ao caminhar. Tem algumas direções que a gente vai em busca nessa direção ao estudar e pensar sobre determinada questão de pesquisa, mas não que seja um caminho definitivo e definido a priori. Né? Diante disso, né, nós já sabemos que as pesquisas elas são classificadas de diferentes maneiras, né? Elas são classificadas e têm em comum, todas elas, se tratando de pesquisa científica, elas têm em comum o método, mas elas podem ser classificadas de acordo com a abordagem, de acordo com a natureza, de acordo com os objetivos e de acordo aos procedimentos. Isso nós vimos na aula anterior. Portanto, eu não vou aqui me ater especificamente nessa discussão. Por que eu não vou me ater? Porque a gente já discutiu isso na aula anterior, detalhadamente. Então, eu vou apenas assinalar, revisar de forma muito rápida. Então, do ponto de vista da abordagem, a pesquisa ela pode ser pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa e pesquisa quanti, que também é conhecida como pesquisa mista, certo? Embora a gente, dependendo da área, a gente vai encontrar como pesquisa mista ou como pesquisa quanti, né? Então, esses são os 3 tipos de pesquisa segundo a abordagem. E aí eu não vou, como eu disse, entrar, não é? Especificamente nas discussões que nós já fizemos anterior, mas vou lembrar que a pesquisa quantitativa é a pesquisa que trabalha com números, trabalha com dados estatísticos, né? A pesquisa qualitativa, ela considera a relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, né? O processo é o foco principal da pesquisa e não o seu possível resultado. A pesquisa quali-quant, ou pesquisa mista, ela é a pesquisa que envolve dados qualitativos e dados quantitativos, ou seja, ela trabalha com os 2 tipos, por isso que ela é chamada de qualis-quant ou pesquisa mista. Quando a gente trata do tipo de pesquisa segundo a sua natureza, nós temos 2 tipos básicos de pesquisa. Nós temos a pesquisa básica, né, que tem como função gerar novos conhecimentos, né, para o avanço da ciência, para a aplicação prática. Geralmente envolve verdades e interesses universais, e temos pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada, não é? Que ela busca gerar conhecimento para uma aplicação base, prática para uma determinada questão. Como, por exemplo, a pesquisa aplicada, a pesquisa em busca da cura ou de amenizar os sintomas da Covid. E aí, quando a gente pensa na pesquisa do ponto de vista de seus objetivos, nós temos a pesquisa exploratória, né, que geralmente elas são feitas a partir de pesquisas bibliográficas e estudos de caso. Nós temos a pesquisa descritiva, que envolve técnicas padronizadas de coletas, como, por exemplo, questionários e observação sistemática. Nós temos a pesquisa explicativa, né? Que é a pesquisa que busca explicar o porquê das coisas, que visa identificar determinadas questões, né? Visa identificar e contribuir para a ocorrência de determinado fenômeno. E quando a gente vai falar de pesquisas quanto ao ponto de vista da metodologia, dos métodos, nós temos N tipos de pesquisas. A pesquisa bibliográfica, que ela parte de material já publicado,
né? Pode ser livro, pode ser dissertações e teses. Pesquisa documental a partir de materiais não analisados, e aí é o diferencial da pesquisa documental para a pesquisa biográfica é justamente essa, a biográfica a parte de material já publicado, e a documental não. É de documentos que não foram analisados ainda, né? Ou pode ter sido analisados, mas não analisados naquela perspectiva. A pesquisa experimental, né, que busca variáveis de controle sobre um determinado objetivo. A pesquisa de levantamento, que é uma interrogação direta sobre determinada questão. O estudo de caso, que busca um estudo profundo de um ponto para um detalhamento do conhecimento, no meio de todas aquelas questões você recorta e você vai afunilando a discussão. Nós temos a pesquisação, que é a resolução de um problema coletivo, né? Nós temos a pesquisa participante, na qual o pesquisador, a pesquisadora interage, né, no momento do desenvolvimento da pesquisa, e nós temos a pesquisa autobiográfica ou a pesquisa biográfica. E etc., porque nós temos esse tipo de pesquisas do ponto de vista da metodologia do método, como a gente já viu. Né? A pesquisa autobiográfica, como o próprio nome indica, é o relato oral escrito que alguém faz da sua própria vida. Mas ele não é um relato oral escrito de qualquer forma. É um relato oral escrito, fundamentado, baseado em teoria. Você parte da sua própria história para teorizar, para problematizar determinadas questões que podem ser pessoais e coletivas. Né? E aí, quando a gente fala em pesquisa, a gente precisa pensar em ética, né? Na ética da pesquisa. Mas aí a gente precisa se perguntar, mas afinal, o que é ética? Nós já vimos, quando nós discutimos conhecimento filosófico, e o conhecimento filosófico ele parte da filosofia, e a discussão da ética, ela vem da filosofia, né? Nós já vimos um pouco sobre essa questão, e aí é bom a gente lembrar que a palavra ética, ela é um substantivo feminino, né? E como eu disse, a filosofia é responsável. É parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorce, disciplina, orienta o comportamento humano, refletindo a respeito das normas, dos valores, das prescrições em qualquer realidade social, né? Então, ou seja, ética é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. E aí, a gente constantemente, né, confunde ética e moral. Elas estão interligadas, são as duas substantivos feminino, mas tem suas especificidades. Não é? A moral, ela é sempre coletiva e social. Né? A ética é uma teoria sobre as escolhas dos indivíduos, o que é moralmente necessário e serve para direcionar o que realmente deve ser feito. A moral ela é histórica, a ética ela é histórica, né? A moral diz a respeito, diz sobre como agir, o agir concreto. A ética diz respeito à reflexão sobre o agir. Eu reflito como eu vou agir eticamente. Quando eu ajo sobre o que eu refleti, eu estou agindo concretamente a partir de um conceito que é ético, mas na prática é moral. Né? Consciência do agir humano e consciência da consciência moral. Então, quando a gente fala em ética, a gente precisa pensar em seus princípios. E nos princípios da ética, quando a gente fala dos princípios éticos em pesquisa, a gente precisa lembrar da autonomia, né? Direito de cada pessoa de autogovernar-se com sentimento, ou seja, a pessoa ela tem o direito de não querer participar da pesquisa que a gente desenvolve. Por isso, que a partir do princípio ético, a gente pede à pessoa que vai participar da pesquisa que ela assine o TCL, que é termo de cooperação técnica, não é?
para que a gente vai garantir a ela que determinadas questões vão ficar em segredo, que a gente não vai revelar. E lembrando também que a gente precisa pensar na beneficência, ou seja, de fazer o bem, não é, ao desenvolver uma pesquisa, não lesar a pessoa que está participando da nossa pesquisa e ter cuidado também, não é, com a questão da justiça. A pesquisa que a gente está produzindo vai produzir que tipo de valor, que tipo de justiça, né? A gente precisa ter esse cuidado. Então, quando a gente desenvolve uma pesquisa, a gente precisa estar atento a esses princípios éticos, né? E aí, talvez o momento que seja mais debatida a questão da ética na pesquisa é na produção dos dados. Mas eu gostaria de lembrar que a ética ela deve permear todo o trabalho do pesquisador e da pesquisadora. Quando vocês estiverem desenvolvendo o trabalho de pesquisa de vocês, o TCC, seja em formato de monografia, em formato de artigo, em formato de ensaio, em formato de relatório, vocês precisam estar o tempo inteiro atentos e atentas a essas questões éticas. Os aspectos éticos eles devem ser observados em todas as diferentes fases da investigação, desde a concepção, ao alinhamento, a escolha dos procedimentos, a avaliação inicial, assim como a implementação e divulgação dos resultados. Né? Porque as pessoas irão acessar seu resultado. O que você produz sobre a sua pesquisa, ela é pública. Ela precisa retornar para a sociedade, de alguma forma. Né? Então, quando a gente vai no texto de Jefferson Maynard, não é? Em um texto que é um texto base, que vocês irão ler nessa aula, um texto que está na referência de vocês, o qual ele intitula, não é? Ele vai intitular justamente o texto A Ética na Pesquisa em Educação, Desafios Atuais. E aí ele vai tratar como é que a questão ética ela é um desafio para as pesquisas na área de ciências humanas. E ele vai focar a discussão dele a partir do Comitê de Ética, né? Porque quando você vai submeter, vai fazer uma pesquisa e você vai desenvolvê-la, é aconselhável a depender do envolvimento do tema da pesquisa, a você passar a pesquisa, submeter a pesquisa a um comitê de ética. Né? Um comitê de ética que tem uma série de críticas, porque é um comitê da área de saúde, não da área de educação, mas que, mesmo assim, algumas pessoas optam por passar a sua pesquisa no comitê de ética. E aí, nesse texto, que é um capítulo não é, que está no livro organizado, é um livro organizado, e tem esse capítulo dele, que é um livro organizado por Marília Josiane Portela e Antônio Machado Araújo. Ele vai justamente nos dizer, né, que, de modo geral, o debate sobre questões éticas pode envolver dois aspectos. Primeiro aspecto, discussões sobre os princípios e procedimento ético na pesquisa. Segundo aspecto,
aspectos relacionados à regulamentação sobre o processo de revisão ética. O primeiro, para o autor, abrange uma série de questões relativas. Quais são essas questões? A proteção dos sujeitos, o acesso ao campo e aos dados, né? Consentimento e assentimento, registro do consentimento, confiabilidade, anonimato, vulnerabilidade, cuidado nas análises, né? A ética do processo da publicação, da autoria e da coautoria. O segundo aspecto para o autor se refere à definição sobre como o processo de revisão ética será realizado e quem serão os responsáveis. Então, ele vai nos dizer aqui, né, que o princípio ético ele precisa atravessar e permear todo o processo da pesquisa, até no momento em que você vai que você vai revisar, né? Até no momento que você vai revisar a sua pesquisa. E aí ele vai chamar também a atenção aqui para se ter cuidado com os periódicos predatórios, né? Aqueles periódicos que você paga para publicar, e que a pesquisa é muito aligerada na sua divulgação, na sua produção, na sua grande maioria, né? E aí, na preparação da pesquisa, a gente precisa estar atento e atenta a determinadas questões, né? A questão ética, ela precisa estar presente no processo do planejamento. Ela deve estar presente em suas considerações, como, por exemplo, como planejar um estudo, com quem eu quero trabalhar e como eu devo atuar. Ela precisa estar presente na questão da relevância, né? Como é que essa minha pesquisa ela vai contribuir ou não para determinada questão. Ela precisa estar presente nos participantes, naquele grupo que eu vou utilizar, né? Por exemplo, os grupos considerados vulneráveis, como crianças, pacientes, idosos. Eu tenho um amigo chamado Bruno que ele desenvolve pesquisa com crianças, né? E aí ele tem ele usa foto, mas ele tem o cuidado de cobrir o rosto das crianças para preservar o anonimato, porque as crianças e ele faz isso com a autorização dos pais, né? A ética precisa estar presente em nós como pesquisadores e pesquisadoras no momento que a gente escolhe o campo, no momento que a gente escolhe a metodologia, no momento que a gente escolhe a técnica que a gente vai utilizar. Na produção dos dados, a gente precisa ter cuidado com como chegamos aos participantes, né? Porque é nesse momento que as questões éticas elas vão ser concretas e práticas. É como a gente vai abordar, como a gente vai chegar a quem vai participar da nossa pesquisa. E aí a gente precisa estar consciente de nossa influência sobre o campo e sobre os sujeitos que a gente vai pesquisar, né? Ter cuidado para não perturbar e ter cuidado com isso, que a perturbação ela não cause impacto, não é? De forma negativa na vida dessas pessoas que estão participando da nossa pesquisa. Ter cuidado também com a questão da insistência, porque não há uma regra geral de antemão, mas temos que ter cuidado com a privacidade das pessoas, né? Ter sensibilidade com os participantes, porque os participantes às vezes oferecem determinadas questões que a gente não deve entrar, que a gente não deve adentrar, mas também a gente não pode ignorar, né? Ainda nas análises dos dados, quando eu vou produzir os dados, eu vou para análise, eu preciso ser rigoroso ou rigorosa, não é? Na análise dos dados. E aí eu preciso ter cuidado para impedir que as participantes sejam identificados e os seus dados, o que vocês estão dizendo, o que você está dizendo seja mal utilizado, embora essa questão da identificação ela é relativa, porque, por exemplo, quando eu desenvolvi a minha pesquisa de mestrado,
as 6 professoras que participaram dela, elas falaram que só participaria se o nome delas aparecesse. O nome de registro civil. Se não aparecesse, elas não participariam. Aí elas assinaram o termo, né, que o nome delas iriam aparecer como nome de certidão, e também estavam cientes dos possíveis contratempos que poderiam acontecer, porque elas moravam numa cidade pequena de interior e elas falavam coisas sobre a educação do município, né? Então, e aí isso é explicado lá na minha pesquisa. Por que é que nós optamos por usar os nomes, né, de certidão das participantes? A gente precisa ser preciso ao analisar os dados, ser cuidadoso com métodos, fazer análises teóricas, comparações, ser justo nas interpretações, ter cuidado para não usar interpretações que desvalorizam as pessoas, né? Que desrespeita ou que motiva essas desvalorizações, ter cuidado com as generalizações, ou seja, você faz um recorte sobre uma determinada pesquisa e você pode generalizar e achar. Você vai pesquisar sobre como as crianças aprendem e você pode generalizar e dizer que todas as crianças aprendem daquela forma. Então, tem que ter cuidado com essas generalizações, principalmente com as generalizações apressadas, né? E manter o anonimato dos participantes, das participantes, se assim elas desejarem. Isso aí vai depender de que pesquisa você vai desenvolver e quais são as possíveis implicações que essa pesquisa pode trazer para a vida dessas pessoas. Isso aí é uma conversa, um diálogo. Na minha tese de doutorado, as professoras também queriam ser identificadas pelos nomes delas. E depois de muita conversa com elas, eu consegui fazer com que elas percebessem que poderia ser complicado o nome delas aparecer e elas dizerem coisas que pessoas que têm poder no município não gostar e talvez elas sofressem retaliações ou fossem prejudicadas com isso. E aí, portanto, os nomes escolhidos foram elas que escolheram que não elas queriam na pesquisa e não saiu o nome de registro civil. Na escrita, na generalização e feedback, não é o escrever, eu preciso ter cuidado com as participantes ou os participantes, né? Eu preciso ter cuidado com a instituição, com o local que eu estou pesquisando. Eu preciso escolher as palavras e o modo de dizer que não seja desrespeitoso. Eu preciso informar sobre a diversidade de pessoas. Por exemplo, eu pesquisei crianças sobre como elas aprendem a ler e escrever. A turma tinha 30. Eu fiz um recorte, vamos dizer, de 5. Então, eu preciso dizer que a turma tinha 30, mas por questão de tempo, por questões teóricas e metodológicas, eu optei por apenas trabalhar com 5 crianças, por ser mais fáceis de acompanhar elas, de aplicar as atividades que eu iria fazer para poder ver como é que as crianças aprendem a ler e a escrever. Então, eu preciso explicar. Ao generalizar, eu preciso ter cuidado para não generalizar, entendeu? E informar essa diversidade. Evitar linguagens que sejam preconceituosas, né? Descrever e problematizar de forma transparente o máximo possível de como é que você realizou a pesquisa. Se generalizar, ter cuidado com essas generalizações e com essas formulações. Fazer uma coisa que quase ninguém faz, né? Eu fiz isso na minha dissertação, fiz isso na minha tese de doutorado. É voltar para apresentar essa pesquisa para as pessoas que participaram. Eu voltei, eu apresentei. Quando minha pesquisa foi publicada como livro, eu mandei um livro para cada uma das professoras e professores que participaram. Estou fazendo isso agora com minha tese, que vai sair como livro. Quando sair, vou entregar 6 professoras também que participaram da minha pesquisa, um livro para cada uma. Convidei elas para a defesa. Então, ter esse cuidado, né, de apresentar o que você produziu ao público que legislador produziu. Esse público, essas pessoas que participaram da sua pesquisa, elas são participantes da sua pesquisa. Elas são co-participantes dessa pesquisa. E aí, quando a gente fala em pesquisa, a gente precisa pensar em algumas estratégias, não é, de como desenvolver essa pesquisa. Eu não desenvolvo pesquisa sem leitura, né? E uma primeira estratégia é pensar como é que eu vou ler, dar conta de ler o material que eu preciso ler, que já está publicado sobre aquilo que eu vou pesquisar.
E uma das estratégias mais utilizadas, que todos nós que somos pesquisadores e pesquisadoras, estudiosos fazemos, é a estratégia do fichamento, da elaboração de resumo, da elaboração de resenha e das palavras-chave. Hoje aqui nós iremos focar em fichamento, né? Que é uma das estratégias ou técnica, como o material que vocês usam, técnica, mais utilizada na hora da produção de uma pesquisa, né? E aí, quando eu estou falando de fichamento, eu estou falando de fichamento a partir desses dois livros, né? De Lakatos, de Marconi e de Gil, que para as autoras e os autores e o autor, o fichamento é uma estratégia técnica de trabalho que consiste em documentar as ideias e informações de uma obra. Eu li a obra. Ao terminar de ler a obra, eu vou documentar, eu vou registrar as ideias desse livro. E aí eu posso ter 3 formas de registro, né? Qual é o objetivo? O que é o objetivo do fichamento? O fichamento é o objetivo de identificar as obras consultadas, registrar os conteúdos, as reflexões proporcionadas pela leitura e organizar informações produzidas ao longo dessa leitura, né? O fichamento também, ele pode ser chamado de fichas, né? De fichas de documentação teórica, que são de fundamental importância para a produção de um trabalho científico. E aí, Severino vai nos dizer que o fichário, o fichamento, é constituído primeiro pelas fichas de documentação temática, baseia-se nos conceitos fundamentais que estrutura determinada área de saber. Cada estudante pode formar seu fichário de documentação temática relacionada ao curso que está seguindo a partir da estrutura curricular do mesmo. Então, aí a gente passa a ver os tipos de fichamento. Quais são os tipos de fichamento? Eu já assinalei que são basicamente 3 tipos de fichamento. O primeiro tipo de fichamento, ou melhor, 4 tipos de fichamento, que é um fichamento que não é muito, a gente não utiliza muito, né? Quando a gente está na graduação, a gente não utiliza muito o fichamento, né, bibliográfico. Então, eu resumi em 3 tipos, porque os fichamentos que a gente mais utiliza é o fichamento de descrição, o resumitivo e o de opinião. Esse bibliográfico, vocês vão utilizar provavelmente, talvez vocês até usem na graduação, mas ele é mais utilizado no mestrado e no doutorado, né? Então, nós temos o fichamento bibliográfico, catalogação bibliográfica, o de citação, transcrição, o resumitivo de conteúdo, de opinião, de comentário analítico, que a gente mais tarde vai ver e chamar de resenha. Né? E aí, a gente vai focar aqui no fichamento bibliográfico hoje e no fichamento de citação. Né? O que é as fichas bibliográficas? São as que registram as informações bibliográficas completas e as anotações sobre tópicos da obra, as palavras-chave e a temática do texto. Tipo, eu vou pesquisar sobre mulheres negras, né? Eu vou fazer um levantamento bibliográfico de quem são os autores e as autoras que trabalham com essa questão. A partir de eu selecionar os autores e as autoras, eu vou registrar, né, a bibliografia e vou fazer anotações em formato de tópico dessas obras, as palavras-chave que cada obra trata e a temática do texto. E aí eu trago aqui um exemplo de fichamento bibliográfico do texto, não é, de Carlos Estevam Martins, A Questão da Cultura Popular. Observe que o fichamento, ele traz o conceito de cultura, o conceito de cultura popular e a problemática central, né? É um trabalho que o autor colocou a bibliografia completa da obra no topo da ficha, né? Tá aí, como vocês podem ver, e depois ele foi definindo os conceitos que a obra trata como um todo. Esse é o fichamento bibliográfico. E aí a gente tem o fichamento de citação, que é o fichamento mais comum que a gente mais faz,
né, que nós iremos ter um trabalho para fazer nessa aula, que é um fichamento bibliográfico, que é um fichamento de transcrição. Né? Nesse fichamento, eu transcrevo parte da obra, da forma que está na obra. Que pode ser um artigo, que pode ser monografia, que pode ser um ensaio. Tendo cuidado de iniciar a citação sempre com aspas, né? Indicar a página de onde eu fiz a transcrição. Eu transcrevo igual está na obra. Até se tiver o erro, eu vou transcrever e colocar uma palavra inglesa que quer dizer que está transcrito igual a obra. Né? Quando você não pega a ideia toda do parágrafo ou da linha, você vai ter que lembrar de suspender sempre com colchetes. Né? E aí, eu trago aqui um fichamento de citação retirado do livro, não é? Supervisão Educacional para uma Escola de Qualidade. E lembrando que a ficha de citação, todos os fichamentos, independente do seu tipo, ele vai iniciar sempre com uma referência bibliográfica da obra. Certo? Como é que eu elaboro a referência? Eu pego o último nome da autora ou o último nome do autor, coloco em caixa alta, coloco vírgula, depois da vírgula o nome da autora, ponto, o título do texto, que aqui é de um capítulo, o título é Supervisão do Sonho e Ação, uma prática em transformação. Coloco IN, porque é um capítulo que está contido dentro dessa obra, que é uma obra organizada por Ferreira, Naura, Síria, Carapeto, né? Que a obra é Supervisão Educacional para uma Escola de Qualidade. O volume é 7º volume. A cidade onde a obra foi publicada é São Paulo. A editora é Cortez e o ano foi 2012. Certo? E aí, eu grifo o título da obra e não do capítulo. Se ao contrário daqui, que é o título do livro, aqui fosse o título do capítulo, do livro, eu não grifaria, eu não colocaria todo em negrito, porque eu só coloco o título. O subtítulo, não. Então, só seria supervisão. Tudo que vem depois de 2 pontos é subtítulo. Portanto, eu não coloco em negrito quando eu vou elaborar o fichamento. Então, eu elaborei a referência bibliográfica e aí vou fazer a citação. Abro aspas. Não usei a ideia da autora toda, porque não me interessava. Então, eu abri o colchete, fechei o colchete, coloquei e transcrevi da obra, onde ela diz a sexualidade tem a ver com o conhecimento do corpo, do emocional, do afetivo e das relações humanas e sociais. É tema fundamental da vida e, portanto, da escola, da educação, da sociedade e da família. Coloquei o nome da autora, o ano e a página onde eu tirei. Isso precisa estar. Como também precisa estar no topo da ficha, eu preciso colocar indicar, vamos dizer que vai ter 20 fichas, 1 de 20. Na segunda eu vou colocar 2 de 20, 3 de 20. Eu tenho que indicar quantas fichas tem esse fichamento. Como hoje a gente faz digitado, né? Hoje a gente faz digitado, a gente não utiliza muito essa questão de colocar quantas fichas serão. Mas é interessante a gente colocar. Porque depois, se a gente fizer imprimir, se a gente perder, a gente não vai saber quantas fichas tinha. Né? E aí, quando eu vou pensar em fazer um fichamento de citação, ou um fichamento de resumo, ou um fichamento biográfico, eu preciso pensar em algumas etapas básicas de como fazer esse fichamento. Eu não vou fazer um fichamento se eu não ler. Né? A primeira questão que eu vou fazer é, eu vou ler o texto todo. E vou ler atentamente o texto todo.
ao ler o texto todo, eu vou identificando, não é, o que é relevante nesse texto. Depois que eu identificar, eu vou selecionando. Vou selecionando, identificando as citações que são pertinentes ao trabalho e vou escolher aquelas que sustentam ou complementam os argumentos. Né? Porque eu vou fazer um fichamento de citação para entender o texto, para me ajudar na leitura do texto, mas para também, posteriormente, eu utilizar esse texto no meu trabalho. E aí, eu resisto a fazer a leitura, escolher, eu faço o registro das citações. Né? Aí, anota essas citações exatamente como elas estão no texto original, certifique-se que incluiu todos os dados igualzinho, né? Sem fazer nenhuma alteração, porque aqui é um fichamento de citação. E aí, lembrando que você vai colocar a referência biográfica, o título da obra, a página e o ano. Após fazer isso, você vai categorizar as citações, organizar as citações de ordem com os temas ou tópicos que ela aborda, porque isso facilitará você posteriormente recorrer para utilizar no seu trabalho. Certo? Outra questão, a identificação das fontes. Você tem que certificar que identificou a fonte adequadamente. Tipo, página. É comum você encontrar uma citação num livro, hoje é muito comum, principalmente nessas revistas predatórias que você paga para publicar, você encontra uma citação de um livro que diz que está na página 10. E aí você vai olhar a obra e a citação não está na página 10. E casos mais graves, a citação não é nem do autor ou da autora que está dizendo que é. Né? Um dia desse eu estava numa banca de dissertação e aí o rapaz utilizava uma citação. E ele fazia uma citação direta, que também nós depois vamos ver que tem citação direta. Né? Ele fazia uma citação direta, que é essa citação que eu estou explicando aqui agora, que é a transcrição direta, e ele dizia que a citação era de um determinado autor. Quando eu comecei a ler o texto, eu sabia que esse autor discutia essa questão. Fiquei com isso e fui pesquisar. Fui pegar a obra, por coincidência, a obra que ele dizia onde estava a citação, eu tinha. Eu peguei a obra e não tinha. E aí, eu comecei a pesquisar na internet de quem era aquela citação que ele fazia referência a outro autor que não era o autor que ele fazia. E aí, descobri que a citação não era do autor que ele dizia, porque ele tinha copiado a citação de um trabalho. O trabalho citou errado, ele copiou, ele não verificou e também estava cometendo o mesmo erro. Então, tem que ter cuidado com a identificação das fontes. Né? Criação do fichamento. Cria uma estrutura para o seu fichamento. Isso pode ser feito em um caderno, em fichas de papel ou em documento digital. Utilize uma formatação que facilita a leitura e a consulta posterior. Não sou eu, não vai ser ninguém que vai dizer a você como você deve fazer o seu fichamento. Eu vou lhe dizer que o fichamento tem que ter a referência, o fichamento, se for a citação direta, ela tem que ter a aspa, se você cortar, o pensamento tem que ter o colchete, vai ter que ter a página, mas não vou dizer que você vai organizar em ficha digitalmente, sair, você vai organizar como melhor você achar que facilita a sua leitura. Eu, particularmente, faço dos dois modos, né? Eu fiz doutorado trabalhando, então, portanto, eu ficava com o livro na mão e um bloquinho de anotação. Eu ia ler na obra e depois que eu li a obra, se determinada questão que eu ia utilizar direta, ela ia contribuir para o meu trabalho, eu ia lá, anotava. Anotava a citação e anotava a página e anotava a obra. Se eu ia fazer uma citação direta, que era pegar, interpretar aquilo que o autor e a autora estavam dizendo e colocar com minhas palavras, eu também colocava, não colocava a página, porque não é preciso que é uma citação direta, mas colocava a obra e o ano de onde eu estava tirando, para quando eu precisar recorrer e utilizar, eu ter. E uma questão,
Se eu coloco no trabalho e não sei de onde eu tirei, e não encontro, eu vou ter que tirar a citação do meu trabalho. Ele não pode ficar. Né? Outra questão, quando você estiver fazendo citação, quando você estiver fazendo fichamento, a revisão e atualização. Você precisa, periodicamente, revisar seu fichamento para garantir que todas as informações estejam corretas e atualizadas. Adicione novas citações conforme necessário. Então, ao fazer essas etapas, você produziu o seu fichamento. O fichamento, que é uma estratégia de leitura que facilita o entendimento do que você está lendo. Então, nessa aula de hoje, a gente discutiu o que é ética na pesquisa e a gente discutiu tipos de fichamento, não é? Estratégias de leitura e foquei em tipos de fichamento. Foquei em fichamento, especificamente em fichamento bibliográfico e fichamento de citação. Nessa aula, como exercício para o desenvolvimento da leitura, vocês irão fazer um fichamento de citação, né? Ou seja, um fichamento de citação direta do texto, né? De Jefferson Maynard, que trata a ética na pesquisa em educação, desafios e atualidades. Porque a leitura, ela precisa ser desenvolvida. Quanto mais eu leio, mais eu desenvolvo. O fichamento também é assim. Eu preciso ler a obra, eu não vou lendo e fazendo o fichamento. Eu preciso ler primeiro. Depois que eu leio, eu volto lendo com mais calma, volto grifando. E aí volto retirando a citação. Aqui estão as referências que nós utilizamos na aula de hoje e que são referências que estão como material base ou como material complementar de vocês. Né? E aí nos encontramos na próxima aula para tratarmos de mais dos outros dois tipos de fichamento.